Oi, bom dia, né? Chegando aqui para mais um episódio, né? Histórias que inspiram. Hoje será com a Nath. Vamos aguardar ela chegar para a gente dar início, né? A esse episódio que a gente tem hoje. A Nath já entrou, a gente está aqui já. Oi, Maeli, seja bem-vinda. Deixa eu já enviar o convite para a Nath. E aí a gente inicia, né, mais um episódio, Histórias que Inspiram, hoje, né, com a especialíssima Natália. Que prazer, Natália, ter você aqui com a Oi. gente hoje. Eu tô bem enquadrada aí pra você. Tá. Então tá bom. Não sei se fico com óculos, se fico sem óculos. Vou ficar de óculos, senão eu não consigo ler. Tudo E bem? não é porque a vista tá cansada, né? Porque você é Não, muito não é. jovenzinha. Não é. É literalmente. Oi? Tá travada aqui. Seja bem-vinda a esse episódio. É uma honra ter você aqui hoje com a gente. Eu que Faz 2 anos, né, agradeço. já que a gente está com esse episódio, né? Tivemos aí uma pausa, mas estamos voltando, né? E eu gosto muito, né, desse quadro, porque eu sempre falo assim, a gente não precisa vivenciar algumas coisas, a gente pode aprender se inspirando na vida de outras pessoas, né? Sim. Seja bem-vinda, né? Se apresente, né? Fale pra gente quem é a Natália Deluna. Ai, meu Deus. É um desafio falar quem é a Natália, né? Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Né, eu acompanho, já consegui assistir alguns quadros seu com algumas pessoas e realmente é um projeto bem incrível porque você traz experiências de outras pessoas que às vezes a gente pensa, poxa, parece que só eu tô passando por uma situação onde na verdade não sou só eu, existem outras mulheres que também, só que a diferença é como a gente aprende a lidar, né, com a nossa vida diante dos desafios que acontecem. Então, obrigada pelo convite. Bom, Natália, quem é Natália? Bom, eu tenho 35 anos, né? Eu sou mãe de um adolescente e uma bebê, então eu tenho um filho de 15 anos, que é o Dani, tenho a Sofia de 3 aninhos. E realmente é um desafio ser eu e ser mãe, ser mulher e ser empreendedora, né? Então eu tenho uma clínica de estética em Perdizes, trabalho com emagrecimento. Faz mais ou menos um ano que fiquei viúva, né? Como você sabe, e de lá para cá os desafios, horas são bons, horas são maiores, horas são menores, mas nada como um dia após o outro, né? E eu digo que a palavra que me define, assim, de verdade, seria. Eu até falei isso ontem para uma seguidora no Instagram, né? Que ela falou assim: Nossa, Nath, você me inspira a não desistir, porque a hora que eu entro aqui, eu vejo você na rede social, tipo, com todos os desafios que você viveu e está vivendo, a sua delicadeza e a sua simplicidade, né? Então, eu costumo dizer que a palavra que me define mesmo é o puro fleumático, né? Que é o saber lidar, o deixar fluir sem perder a minha essência. Então, eu falo que desistir não é uma opção. Então, eu poderia me definir como uma mulher indesistível. Eu gosto dessa palavra. Seja bem-vinda. As meninas estão entrando agora, Sabrina, Adala, Paula, Selma. É um prazer, né, recebê-las aqui hoje para esse episódio junto com a Nath. Eu conheço a Nath há alguns anos, né? As nossas histórias, elas se encontram várias vezes, né? Então, a Sim, gente, o primeiro encontro nosso foi como esteticistas, né, Nath? sim, O, o, 2018 eu, foi 2018 ou foi foi. 17? Não me lembro direito. Ou foi. Que eu lembro que Não, foi você sentou do 17. meu Foi lado, 2017. Menina, 2017, numa foi formação. 2017. Numa Do formação, blindado. aí você olhou para mim assim, acho que eu te conheço. Eu olhei para você e falei, eu também acho que te conheço. Foi muito assim.
Foi. Aí eu falei assim, mas da onde, né? Aí a gente ficou assim, da onde a gente se conhece, né? E aí, no final das contas, a gente já tinha se encontrado em outras formações que a gente foi lembrar da Paula Porto, né? Exatamente. E aí foi muito legal isso, porque eu sempre falo, né? E eu até comentei com a Ada lá, ela tá aqui, né? Ela também é massoterapeuta, né? Oi, Tati, seja bem-vinda. E que, que tem muita gente que fala assim, nossa, mas você anda com outra esteticista, né? E eu sempre falo assim, eu nunca tive problema em estar junto com outra esteticista, com outra profissional da beleza, né? Mesmo porque tem algumas dentro da minha cidade que eu sempre vejo muito assim, né? O meu jeito e o seu jeito vão ser o que vai atrair as pessoas que a gente vai estar cuidando, Sim. né? Então, não existe essa coisa de, pelo menos comigo, né? E eu vejo com você também não, e nem com a Adela, e nem com as meninas que entram aqui, que eu acabo convivendo, essa coisa de rivalidade, entendeu? De Não. competitividade, né? A gente sempre olha para aquilo que está dentro do nosso coração. E foi assim também, né? Num desses encontros, que eu comecei a fazer gestão emocional, que é uma formação, né? Mais profunda, porque eu me vi diante de um desafio muito grande de olhar para uma pessoa e estar tratando somente o externo dela e ver que aquilo não mudava, né? Então, eu entrei na formação e nessa caminhada eu encontrei a Nath também nessa formação de gestão emocional, né? E aí foi tão incrível, nunca deu certo algo que eu planejei. Eu sempre planejei muitas coisas, sabe? Com você, mas nunca deu certo. Deu nem falar. Mas eu falo assim, tá tudo certo. No momento certo, tudo tem um tempo determinado e às vezes a gente não entende. Mas também do convite também, eu lembro que há muito tempo atrás eu estava assistindo, a gente participou de outras formações, né? De aromaterapia, do curso Cacácia Sim. também, né? Da mentoria. Nossa, verdade. Menina, nossa história é longa. Né? Então, assim, muita coisa a Nath vivenciou, né? E aí, dentro, eu sempre falo assim, a gente acaba trazendo tudo dentro da gestão, né? Porque eu vejo a Natália, uma pessoa antes, uma esteticista e pessoa antes da gestão emocional e outra após a gestão emocional. Conta pra gente um pouquinho essa trajetória sua, né? Da esteticista antes e da esteticista depois, da Nath antes, pessoa, né? Depois da gestão. Vamos lá. Eu falo que a gestão ela foi um presente, né? Foi um presente de Deus para minha vida, porque primeiro, dentro da pandemia, um ano, um ano, um ano antes da pandemia eu engravidei, né? Da minha bebê de hoje de 3 anos, a Sofia. E foi ali já começou o meu desafio, né? Porque antes de eu engravidar, eu era workaholic total. Total. Era de tipo sair do consultório meia-noite e assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, tô trabalhando, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. E eu não entendia o porquê que eu era tão imersa no meu trabalho. Apesar de eu gostar, que eu falo que a gente tem uma grande vantagem, né? A gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não trabalha. Só que aí é que tá o perigo, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente tende a se preencher e se colocar como apenas aquilo. Então, eu saía de casa de manhã, voltava para casa à noite, e assim, nossa, uhul, trabalhei 18 horas, uhul, trabalhei. E para mim aquilo era fantástico, né? Então, falando como a esteticista, aquilo era fantástico. Qual é a esteticista que não quer, né? A profissional que não quer ter uma agenda cheia das 9 da manhã até tipo 9 da noite. E às vezes ultrapassar um pouco porque encaixa uma aqui e outra ali. Só que, em contrapartida, eu deixava meu filho e meu marido em casa. Né? Eu já tinha o Dani. E aí, em 2018, eu casei com o Luciano, a gente oficializou, né, nossa união, casamos, tudo tal. E aí a gente sentou e conversou e falou assim: bom, do jeito que tá, não tá dando, né? Porque assim, você trabalha, 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 trabalha. E aí a gente começou a entrar num conflito assim, que eu trabalhava bastante, né? Quando era no fim de semana, eu queria estar com eles. Só que aí, o fim de semana, ele queria curtir. Curtir assim, tipo, jogar bola, jogar futebol e os amigos. E eu falava, não, porque não é possível. Porque eu trabalho a semana inteira, eu não fico fazendo lazer como se fosse errado, né? Tipo, eu não
não via o que eu estava fazendo de errado, eu via só o lazer dele ao invés de ficar comigo, digamos assim, né? E aí eu falava, então já que você vai fazer isso, eu vou trabalhar mais um pouco. Então, ou seja, hoje eu tenho essa visão de que eu sempre, todas as minhas fugas emocionais eram voltadas para o trabalho. Então, teoricamente, eu posso dizer que, por isso que eu digo que eu era uma workaholic, porque eu só me sentia completa trabalhando. Eu só sentia o meu valor quando eu estava trabalhando. Eu só me sentia realizada quando eu estava trabalhando. Então, eu não via o meu valor como mulher. Eu via como profissional. Então, existia essa descompensação. Aí, em 2019, engravidei da Sofia. Em janeiro, foi um susto, bom, porque a gente estava meio que no auge, né? Eu estava dando aulas, dando palestras, dando cursos. A gente tinha saído da pandemia, não, a gente ainda foi no mesmo ano que no ano seguinte a gente Início entrou de na pandemia. Ainda nem 2019, existia pandemia. Eu tô aqui, ainda nem existia pandemia. é porque Eu estou meio perdida. Meu, e agora? O que eu vou fazer? Porque, tipo, eu tô acostumada a trabalhar e não vou conseguir trabalhar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou pra mim, calma, tá tudo bem, a gente vai conseguir dar conta, fica tranquilo. Minha gestação é de risco, foi de risco. Então, ou seja, como é que se trabalha numa gestação de risco, a médica falando pra mim, você não pode trabalhar, você não pode trabalhar. E eu, sei lá. sentindo importante trabalhando, né? Então, eu tava muito descompensada emocionalmente. Então, eu digo que a gestão emocional, ela veio na hora certa, no momento certo, e ela veio como um socorro pra mim. Porque 2020 veio pandemia, aí a gente se encontrou na formação de aromaterapia da Cássia, que aí foi porque, como eu me realizo muito no trabalho, então tudo que eu podia fazer para não parar na minha profissão, eu ia fazendo. E isso só aumentava ainda mais a minha carga, né? Então eu falo que tem coisas que Deus que nos dá e ele se responsabiliza. Tem coisas que a gente procura e Deus nos livra, que é pra gente não morrer. E tem coisas que a gente escolhe e Deus permite pra gente aprender. Muito isso. Então, eu sempre digo que existem essas três situações, né? E aí, eu falo que muita coisa Deus permitiu para eu aprender, algumas ele livrou e outras ele simplesmente, não, filha, aqui não, né? Pode sair. E aí, 2020 veio pandemia, eu com um bebê pequenininha, a moça pediu onde eu trabalhava, ela falou, vai começar a pandemia e eu não vou conseguir sustentar o espaço, você tem 3 dias para sair com as suas coisas daí. Aí eu falei, oi? A gente tá numa pandemia, eu tenho uma filha pequena para criar, o meu marido não tá trabalhando e só eu sou responsável financeira da minha casa. Como é que eu vou sustentar uma casa sozinha sem lugar para atender no meio de uma pandemia? Aí eu orei, aí eu falei, Jesus, e agora o que eu vou fazer, né? E eu falo que eu tenho uma mente muito resolutiva, por isso que eu falo que a palavra que me define é indesistível. Porque existe um problema, eu não fico me lamentando pelo problema, eu fico, o que que eu preciso fazer agora? O que que eu preciso fazer agora? O que que eu preciso fazer agora? Então, tipo, já tá instalado o problema. Eu preciso o quê? Resolver o problema. Então, como é que eu vou resolver o problema da melhor maneira? Então, mesmo antes da gestão, eu já era condicionada a isso. Só que não era de uma melhor maneira, porque com a descompensação a gente tende a ir mais para um lado do que para o outro. Então não existe a harmonia, né? Que eu falo que não é nem equilíbrio, que ninguém é equilibrado, mas tem que existir uma harmonia. E aí mudei para o lugar onde eu tô hoje, que eu falo que é o lugar dos meus sonhos. Tipo, todas as vezes que eu conversava com o Luciano, eu falava assim: o meu sonho é estar dentro de um prédio comercial em Perdizes. O meu sonho é estar dentro de um prédio comercial em Perdizes. E Deus permitiu a pandemia. Deus permitiu que a moça me mandasse embora daquele lugar. Em 3 dias eu ficasse desesperada. Pra quê? Pra achar o lugar que eu queria. Ou seja, para ser Entende? construído algo, precisa ser desconstruído um que já existe, que na verdade, se não acontecesse nada, você ia estar lá ainda na sua zona de conforto, né? Sonhando, né? E nada ia mudar. Nada ia mudar. E aí ali eu continuei tudo fechado e a Natália trabalhando. Tudo fechado, a Natália trabalhando, o Luciano ia comigo com as crianças. E aí, no mesmo ano, ele começou a apresentar sintomas do câncer. Só que a gente não sabia que era câncer. Pra gente era uma inflamação. E aí, tipo, e eu, como sempre, o quê? Trabalhando, a workaholic ali, né?
trabalha, 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 e o valor só no trabalho e tal, e ele cuidando da casa, das crianças, e a minha desculpa era o quê? Eu preciso sustentar a casa. O olho no material, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. E tá tudo bem, eu não julgo, porque cada um sabe a sua real necessidade. Só que não precisa ser dessa forma tão intensa. Hoje eu entendo que poderia ter sido um pouco mais brando, um pouco mais leve, digamos assim. Mas, enfim, tudo serve de experiência. E aí, 2021, no dia do meu aniversário, a gente descobriu que ele estava com câncer, que era extremamente agressivo. No mesmo mês, a minha mãe morreu. E no mês seguinte, ele já começou a quimioterapia. Ou seja, tudo aconteceu em 2021. Aí veio quem? A gestão emocional. Em março, eu conheci a Geisa num evento que a Cássia fez online. E aí eu fiz um comentário e a Geisa, como sempre, muito sensitiva, né? Perceptiva. Eu coloquei apenas um comentário que eu falei assim, eu não consigo me mostrar nas redes sociais. E aí a Cássia e o Cássio ainda falaram assim, nossa, a Natália deve estar falando de outra coisa, tipo, não tem nada a ver isso daí que ela tá falando, porque ela trabalha tão bem com a rede social, mas a Geisa fez o quê? Captou a minha entrelinha, né? Como sempre. E aí fizemos uma chamada de vídeo, e aí ela me apresentou a gestão emocional, só que antes dela me apresentar a gestão emocional, ela me apresentou quem eu era, que eu não sabia. Ou seja, quem eu era naquele momento, o que eu estava vivendo naquele momento e o porquê que estava tão puxado naquele momento, né? E aí eu nesse descobri momento que eu falo que é o choque da realidade, né? Porque é é aquelas coisas que tá na nossa cara e a gente não vê. exatamente. E aí quando ela falou, você não sabe quem é, você realmente não, você não consegue se mostrar porque nem você sabe quem você é. Aí tipo, oi? Como assim? Eu não sei quem eu sou. Ela olha para sua história. Você não consegue se mostrar porque todas as vezes que você se mostrou, você foi bombardeada. Ou seja, você se fechou. Então, você é workaholic, por quê? Porque ali é o seu lugar seguro. É ali que você comanda. É ali que está no seu controle. É ali que você pode ser quem você é dentro da sua profissão, mas no seu pessoal não, porque você sempre foi muito invadida. E aí eu fiquei, meu Deus. Ao mesmo tempo, dentro da situação do câncer do Luciano, eu me vi como assim, ele só queria eu tinha um marido com câncer, uma filha de 1 ano e um adolescente de 13 anos. E uma clínica para cuidar e uma casa para dar conta. Aí a Geisa falou, ou você continua do jeito que você tá, ou você se permite mergulhar e se conhecer, porque a sua história é a sua maior força. E eu ficava, sim, a sua história é a sua maior força. Então vamos lá, tudo que você conseguiu, que você viveu até hoje, fez de você a mulher forte que você é e resolutiva. Aí eu entendi. Porque, né, quando ela usou essa palavra, eu falei, cara, é verdade. Todas as vezes que acontece algo, eu fico, e agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Então, tipo, desistir nunca foi uma opção, por mais desafiador que seja. E aí, ali a gente começou o projeto de transformação, né? O aprender a acordar para amar. Que ela falava, não, mas eu já acordo para amar faz tempo. Não é, Brenda? Eu Olha amo o que eu todo faço. mundo que está na minha Eu, volta. Eu se na eu saio vida. pra trabalhar todo dia, é porque eu amo. Porque se eu não amasse, cada um que cuidasse das suas coisas, né? A gente tem uma percepção de amor muito diferente do que é o real amor. Porque amar dói. Né? Quando a gente ama, quando a gente se propõe a amar, a gente se propõe a sofrer. Eu falo que não tem como você amar e não sentir a dor do amor, porque quem ama sente a dor do amor, porque amar é deixar a pessoa livre. E para você deixar a pessoa livre, você tem que estar bem resolvida com você mesma. Até mesmo diante da morte. Teve um dia que eu virei pra Geise e falei assim, eu paro para pensar quando eu sinto falta, né? Eu paro para pensar quando eu sinto falta e o que me vem na mente é eu amo tanto que eu prefiro que ele vá do que ele ficar deitado naquela maca não sendo mais quem ele era. Então, o amor é isso, né? É você, até mesmo diante da morte, você permitir que a pessoa vá, tipo, e você vai dar conta. Você sabe que você vai dar conta. Mas ali naquele momento,
dentro dessa trajetória que eu realmente descobri o que é o amor. Não só o que é o amor, mas como é me amar também, porque eu não me amava. Eu colocava o meu valor nas coisas e não em quem eu sou. E aí quando tudo isso aconteceu, que eu digo que 2022 foi o mergulho dentro de mim mesmo. Que eu voltei a me. Na verdade, eu acho que eu nunca me conheci. Porque todas as vezes que eu fiz algo, não era porque eu queria. Era sempre porque eu tinha que fazer para alguém. É porque eu tinha que dar conta, porque eu tinha que fazer. Tipo, não era assim, eu vou fazer porque eu quero. Eu digo que a única coisa que eu fazia porque eu queria era trabalhar. Então, por isso que hoje eu entendo as pessoas que falam, tipo, eu vivo para o meu trabalho. Porque até aquele momento ela não conseguiu identificar quem ela é. Então, ela se resume ao trabalho. E hoje eu brinco, eu falo, nossa, tem dias que eu falo, ai, se eu pudesse não ir trabalhar. Se eu pudesse ficar aqui quietinha, sentindo o sol, o vento, lendo meu livro, sabe? Porque o ano passado eu digo que dentro da gestão emocional, a gente trabalha quem é você, né? Sim, E muito. aí, quando a gente trabalha o quem é você, você entende que você não sabe nada sobre você. E que é um aprendizado de quem você é. E aí você se descobre. Então, eu falei, eu ontem ainda estava conversando com com a Rê. Nossa, inclusive ela tá aqui. Oi, Rê, bom dia. Tava conversando com a Rê, que eu falei assim, eu, eu não sabia que eu gostava do cheiro do mato. E eu só descobri quando eu comecei a ir pro meio do mato, assim, porque onde eu morava, né, antes tinha uma área bem verde. E aí, todos os dias, eu ficava sentadinha, sentindo o vento no meu rosto, sentindo o cheiro do mato. E aquilo era como se renovasse toda a minha energia. Então, eu fazia isso todos os dias de manhã. E aí, eu brinquei com ela ontem e falei assim: nossa, eu tô sentindo muita falta do cheiro do mato. Nem eu sabia que eu gostava tanto assim do cheiro de mato. Então, quando você começa, eu digo que o antes da Natália era o ela não saber quem ela é. Quem ela era, né? E hoje, tanto como profissional como mulher, hoje eu enxergo quem eu sou em todos esses aspectos, mas não quem eu sou para as pessoas, primeiro quem eu sou para mim. Então eu digo que é quem eu sou para mim, quem eu sou em Deus e quem eu sou para as pessoas. Então eu tenho esses três pilares hoje. Então, por mais que às vezes aconteçam as coisas, eu falo, não, mas peraí, essa não sou eu. E tá tudo bem, porque eu não tenho o poder de abrir a mente das pessoas e fazer com que elas entendam o que eu estou falando, porque eu entendo que elas não estão preparadas para isso. É porque Então, tudo tem um momento, né? Você teve seu momento de acordar, de perceber, e o outro também vai ter o outro momento. Aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, né? Que eu sempre falo exato. das escolhas que a gente vai fazer em determinado momento. Porque, por exemplo, né, Nath, quando você traz assim, as pessoas não sabem, eu não sabia quem eu era, né? E isso entra muito para mim também. Eu acho que a Geisa, o ano passado, ela teve um trabalho muito amplo, né? Porque não foi só você, né? Ela tinha eu na fila dela também. E aí acontece que mulheres fortes, focadas no trabalho, tendem a fazer algo que é não olhar para aquilo que elas estão sentindo, prestar muita atenção no que o outro está falando para elas, pegar como delas, ou de repente só pegar e jogar para debaixo do tapete. Isso. Aí tudo isso que é jogado para debaixo do tapete, a pessoa não lida, não passa por aquilo. Então, assim, hoje quando a gente vê a Nath, que nem você postou anteontem, né, que você não estava com um sentimento bom, você estava olhando para você. Nesse momento você é forte. Porque você está olhando e está vendo o que está acontecendo. Nossa, preciso de uma pausa, preciso sentir o cheiro do verde, né? Então, nesse momento que você sente, o que Deus vem falando para você no seu coração? Filha, pausa de novo, pausa, calma, né? E às vezes, o que acontece com todas as, principalmente nós mulheres que estamos no mercado de trabalho, a gente produz para ter resultado, nosso foco é no resultado, né? O nosso foco não é em quem nós somos na nossa essência. E aí, quando a gente não é quem nós somos na nossa essência,
a gente não enxerga Deus, né? Deus está dentro de nós e a gente não escuta a nossa intuição, aquela voz lá dentro. E aí Uhum. entra nesse ponto que você falou, né? Nessa transformação. Porque esse momento, quando você fala assim, amar dói, dói por conta disso. Porque a gente, amar fica leve quando você consegue olhar para você, né? Com aceitação. Quando você não olha para você com aceitação, quando a gente começa a caminhada, dói, porque você já tem uma visão formada, você já tem seus resultados, já tem a sua caminhada. Aí você precisa mudar, né? Mudança, né? Quando a gente muda, vamos usar o exemplo da casa, né? Quando É, você muda, gente, é trem para tudo quanto é lado, que você nem sabe que tinha, né? E aí você fala, meu Deus, quanta coisa. E aí você tem que organizar, né? E aí, a gente, quando passa por essa gestão emocional, a gente passa por isso, né? A gente bagunça a casa e depois a gente vai total. olhar para cada coisa. Eu posso falar que antes eu era uma bagunça emocional. Hoje eu tô uma harmonia, estou caminhando na harmonia, porque a gente nunca está 100% pronto, nunca está 100% completo. Falo que se o dia que eu tiver, Deus já pode me levar, Vai para a quinta dimensão. né? Porque todos os dias é uma coisa nova, é um aprendizado novo, é uma percepção nova sobre a gente e sobre o outro. E a desassociação, eu falo que eu pratico todos os dias a desassociação. Todos os dias. Porque se eu não praticar a desassociação, né, e eu ensino isso para as minhas mentoradas, para as minhas alunas também, faça a desassociação. Nem tudo é sobre você. Olha, se tira da situação e olha o todo. Olha o contexto, se afasta. Porque quando você está dentro da situação, você não consegue enxergar nada além do que é a situação. Quando você se afasta, você começa a olhar o outro de outra forma, que é o olhar além do que ver, né? Não é olhar apenas o externo, é olhar, tipo, a pessoa me tratou mal. Por quê? Ela não é desse jeito. O que será que aconteceu? Ao invés da gente se conectar com uma rejeição, que era o que muitas vezes eu me conectava antes. Às vezes, eu vi até eu vi um Reels fala temperamento da zoeira, né? E era muito engraçado que tava mostrando assim, a mulher tava sentada no sofá, mexendo no celular, conversando com o filho, assim, assistindo televisão, e o marido passando o tempo todo de um lado pro outro, e ela, tipo, nem tchum, ali no mundinho dela, né? E aí, na cabeça do marido que tava brincando, ele era fleumático melancólico. Aí, por isso que eu parei, né? E aí, na cabeça dele, ele tava falando assim, eu vou ficar nervoso, eu vou... Ai, como fala? eu vou eu vou tratar ela mal também porque ela está me tratando mal. E na verdade, ela só estava mexendo ali no celular, do tipo, oi, e aí eu me vi muito nessa cena, de tipo, às vezes o Luciano tá quietinho no lugar dele e eu achar que era alguma coisa comigo, onde na verdade eu queria atenção, só que pela dificuldade da gente da gente se permitir dizer, né? Tipo, eu E se quero, eu comunicar estou também, né? precisando da sua atenção. A gente não se comunica muito bem, né? Existe eu percebi que depois, né, dessa caminhada, eu percebi, conversando com outras mulheres, que existe uma dificuldade muito grande de comunicação dentro do relacionamento. Porque o fato do marido chegar, né, igual a cena que às vezes a Geise e o Cássio sempre falam, o marido chega do trabalho, senta no sofá, tira o tênis, ele só quer os 10 minutos dele na caixa do nada. E a mulher tá ali, ppp, e tipo, você chega, você senta, eu não tive tempo de sentar e não sei quem, não sei o que, tipo, ela é exausta, ao invés de acolher o marido e se permitir estar naquele momento com ele. Nossa, como eu tava com saudade de você. Vou aproveitar que você tá sentada aqui, vou sentar junto com você, né? E não, olha pra ela, né? E Olha na só verdade ela não olha para ela, né? Ela olha a pra situação em dor si, né? dela, na verdade, É, né? para dor. Ela olha pra Isso. dor dela. E aí eu me vi naquela situação. E eu falo, gente, aprenda a desassociar. Se desassocie. Sai da situação e olha o todo. Como será que foi o dia daquela pessoa? Pare de olhar para sua dor, para o seu. É o ego, né? Eu falo, tipo,
Você acha que você é o centro das atenções e que tudo gira em torno de você. E não, não é assim. As pessoas têm as dores delas, têm os desafios delas, têm, né, a vida delas, e você não sabe como que foi a noite dela de sono, não sabe se aconteceu alguma coisa. Então, calma. Se desassocie. Não responda rispidamente, não se tranque, porque muitas vezes não é sobre você, é E sobre não, ela. e não julgue também, né? É, Não porque julgue. não é sobre mim. Hoje eu consigo entender essa fala, tipo, não é sobre mim. E eu ensino muito para as meninas. Não é sobre você, é sobre a pessoa. Só que quando eu não sei quem eu sou e não estou bem resolvida dentro de mim, com as minhas dores, com as minhas fraturas, né? Eu não consigo me acolher, eu não me aceito realmente. Eu até fiz um Reels ontem e coloquei na descrição, tipo, você não faz, não cuida de você porque você se realmente se aceita ou você não cuida para ser aceita, né? Porque existe muito eu não vou fazer porque eu quero a atenção das pessoas. Se eu fizer, eu não vou ter mais a atenção das pessoas. Mas se eu não fizer, eu vou continuar sendo amada, ser aceita, vou continuar pertencendo àquilo. Só que é um pertencer num lugar de. Não é nem tanto vitimismo, mas é um lugar de carência. Anulação. Isso, Anulação. isso. E eu falo, é esse lugar que você quer ficar? Porque é esse lugar que você está se colocando. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque o ano passado, eu até comento com as minhas alunas, teve momentos que eu me percebi me colocando nesse lugar. E quando você fala para mim, tipo, eu vejo a Natália de antes e você me vê, tipo, o hoje, ontem eu recebi umas mensagens que, tipo, eu falei assim, a Rê que tá aqui, ela pode até dizer, ontem eu deitei na maca, porque eu tava com crise de ansiedade. Eu não estava bem emocionalmente ontem. Só que quando você sabe quem você é, e a gente fala muito, tipo, entre na dor, mas não seja a dor, né? Entre na emoção, mas não, você não é a emoção. Quem é você? Então, essa fala para mim é muito forte. E é isso que me faz levantar todos os dias. Porque por mais que ontem eu falasse, hoje eu falei pra Rê, hoje é um dia que eu acho que eu precisava ir pro hospital. Ela, não, você não vai pro hospital, não. E eu tava atendendo, né? Aí eu falei, não, hoje é um dia que eu precisava ir pro hospital, porque, tipo, eu não tô me sentindo bem. E aí, naquele momento, ela falou, não, você não vai pro hospital, você vai fazer seu atendimento e daqui a pouco você vai deitar na maca porque a gente vai fazer um procedimento, vamos fazer um ILIB, eu vou passar um olhinho essencial e, tipo, fica calma, vai dar tudo certo. É o olhar de cuidado, que naquele momento, a minha mente resolutiva, ela tava no quê? Eu preciso resolver. Prática rápida e objetiva. O que é prático, rápido e objetivo? Injeção na veia. Ponto. Mas aí tem outro olhar também, né, Nath? Que a gente traz, que é o não se permitir ser cuidada. Porque Exato. sempre é você que resolve. Aí você fala assim, não posso parar, né? Como assim? Eu que tenho que ir lá resolver. Então, quando tem alguém que fala para você ali uma palavra de cuidado, de amor, você fala assim, não, mas aí você fala, você pensa assim, Deus, olha para mim, cuida de mim também, né? Você entrega para Deus. Aí Deus vai lá, coloca a pessoa, fala assim, ó, vai É, lá, cuida dela. Aí ela fala aqui, não, exato. não, peraí, eu tenho coisa para resolver. Eu vou resolver isso de outro jeito. Aí você também não se permite cuidar. Então, isso é. Eu falo isso porque isso é muito coisa da nossa rotina e que a gente precisa se vigiar. Porque se a gente não se vigia, você usa assim, eu não me torno as emoções, né? E aí, no caso, eu gosto de utilizar da seguinte forma: eu passo pela sombra e eu não me torno a sombra, né? No seguinte fato, estou passando pelo túnel, né? Que nem você falou aí do seu marido. Meu marido, né? Ele passou por a experiência de quase vida e morte, entendeu? Ele precisou fazer uma cirurgia do coração que tirou o coração dele, trocou, ele ficou ali 7 horas em cirurgia, não sabia se voltava ou não, né? Ele tinha 10% de circulação só no corpo. Então, foi nitidamente, falei, Deus pegou ele e trouxe de volta, né? E aí, nesse momento que ele estava passando por esse processo, eu ficava assim, meu Deus, eu estava passando naquela escuridão sem saber o que fazer, eu ficava assim, mas eu não sou essa escuridão, eu estou passando por essa escuridão. Tudo que eu estou sentindo agora
é pela dor do momento. E a gente tem que se permitir sentir, sim. Sim. Quando a gente fala gerenciar as emoções, as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou ser uma pessoa insensível? Não, você vai Eu ia sentir. falar sobre isso que eu Você falo para vai as meninas que o sentir, você fato de vai eu ser chorar, gestora você vai, é né, ter as dores, você vai passar pela ansiedade, mas você não vai se tornar aquilo. Você vai passar a ver, sentir, se permitir no seu tempo, né? Mas sair daquele lugar, uhum, ver a luz ali na frente, né? Você não é aquele túnel que você está passando. Aquilo ali não é você, não é a sua vida. É um momento, uma fase que você está passando naquele determinado momento. sim, Então, você vai passar por ele, vai doer? Sim, vai doer. A gente vai chorar também? Vai. Vai cansar? Vai também. Mas você não vai ficar preso àquilo, sim, né? Então, eu não me torno a emoção, né? Então, exato. essa fase, esse percurso aqui é o desafio. Isso que é desafiante. Você percorrer a dor, porque hoje o que a gente faz? A gente não tá mais jogando para debaixo do tapete. Eu podia simplesmente Sim. jogar e falar, não, tô aqui, vou fazer minha oração, não posso, ninguém pode me ver desse jeito, né? Poderia ter feito, poderia também, Uhum. né? E eu Só falo que que aí tem falo muito momentos, para né? elas. Exato. Eu falo muito para elas que eu falo, antes eu chorar assim, Uhum. imagina, porque isso é vulnerabilidade, é Sim, fraqueza, né? Não, sim, é eu sendo eu. sim, É é eu você sendo mostrando que, forte. apesar de tudo, eu continuo. E outra, é, o fato de eu de eu ser gestora emocional, de eu ser mentor emocional, não significa que eu não sinta e que eu não tenho os meus desafios. Eu sempre falo muito isso para elas. Eu falei, sabe qual que é a grande diferença só entre nós duas? É que hoje eu sei o meu lugar, eu sei quem eu sou para mim, eu sei quem eu sou em Deus e eu sei quem eu sou para as pessoas. E por mais que eu sinta, eu não me torno. Tipo, eu apenas sinto. É um sentimento. A gente não tem como bloquear o sentimento. E nem devemos, né? Porque quando a gente bloqueia, o corpo sente. E aí, ontem, quando a Rê, né, colocou isso pra mim, aí eu falei assim, nossa, verdade? Aí eu não, ainda brinquei com ela, falei assim, mas você tá com tempo? Não, eu tô, pode ficar tranquila. Eu dormi na maca. Literalmente eu dormi na maca, sabe? E eu saí daquele loop, daquele loop, não, eu saí da crise. Porque tem dias que sim, existe crise. Tipo, faz um ano que eu perdi meu marido. E hoje, atualmente, tipo, depois de um ano, o meu filho está vivenciando o luto. Ele tá no luto tardio. Então, tipo, cara, quando eu pensei que as coisas iam começar, aí veio o adolescente de 15 anos no luto. Aí eu falo, meu Deus, e agora eu tendo que cuidar do meu filho. Só que, como mãe, a gente vê e saber. Porque, tipo, eu passei por isso. É lógico que são sentimentos diferentes. Meu sentimento de esposa, o sentimento dele de filho, né? Mas existe ali um sentimento. E eu ter a maturidade e a consciência de que, tipo assim, eu não posso bloquear o sentir dele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que ajudar e ensinar ele a conviver e a ressignificar isso, é muito desafiador. E ainda não só isso, eu tento que cuidar de todas as outras coisas em volta, né? Porque eu falo, tem pessoas que às vezes chegam com as coisas, eu fico olhando, aí eu falo, meu Deus, deixa ela 5 minutos na minha vida que ela vai aprender, ou ela vai ou ela racha. E ontem foi muito incrível que, igual eu tava falando, quando você colocou, ontem eu recebi tanta mensagem do tipo, nossa, como você tá linda, essa sua nova fase tá encantadora, você tá maravilhosa. Eu falei, cara, essa sou eu. Entendeu? Em outros momentos, eu iria me sentir uma fraude. Quando eu falo para as meninas, sabe por que, que você se sente uma fraude? Porque você se identifica com aquilo que você sente. E você não é o seu sentimento. O sentimento é apenas um sentimento. E a gente consegue mudar a comunicação quando você muda o seu tipo de pensamento, a sua visão, o seu olhar, a direção para qual você está caminhando. E aí, hoje de manhã, inesperadamente, uma pessoa mandou mensagem assim para mim: nossa, eu vejo o brilho do Espírito Santo em você. Eu falei, cara, meu Deus! Aí eu ainda brinquei, eu pensei, falei, nossa, mal sabia ela que ontem eu tava querendo ir pro hospital. Não, ela não É sabe, mas isso. Deus sabe. Oi? Ela não sabe, mas Deus sabe, entendeu? Deus tocou no coração dela.
Exato. E aí eu falei, cara, é isso. Então, eu falo que praticar a gestão emocional diariamente é um desafio. A gente acorda praticando gestão emocional e a gente vai dormir praticando gestão emocional. E no início do ano, eu decidi, que é o que eu falo, né? A gente sabe que a gente precisa, mas as coisas só funcionam quando a gente decide. Muitas vezes, só saber que eu preciso não é o suficiente para eu sair daquele lugar. Eu tenho que decidir querer sair daquele lugar. E eu tenho que ter a consciência de que eu me tirando daquele lugar, coisas que estavam naquele lugar não vai vir junto. Pessoas que estavam naquele lugar não vão vir junto. E o quanto eu me sinto segura para abandonar, o quanto eu estou madura o suficiente para abandonar e começar uma nova caminhada. Eu digo que é tirar um peso da mochila, né? Porque a gente tem costume de andar com uma mochila nas costas e carregando tudo. E conforme você vai caminhando e você vai passando de fases, é como se você tirasse um tijolinho de dentro da mochila. Só que dentro desse tijolinho existem várias outras coisas, Né? pessoas, E são todos situações. invisíveis, né? Você não vê, normalmente. Oi? Voltou? Oi, Nath, Oi? Você tá me Nath, ouvindo? tá bom? Tá? Ficar de novo. Você tá um pouquinho travada pra mim. Eu ouço a sua. Eu tô escutando. Oi, agora você piscando, dizendo que estava pausada. Voltou de novo. A internet deu uma Oi. oscilada. Aí. Oi. Tá? Oi. Aí agora É... voltou. Então, Agora voltou. voltou, voltou. É... Então, eu sempre, né, falo essa questão, tipo, a decisão tem que haver, não apenas a necessidade, porque é igual a pessoa que quer emagrecer. Ela sabe que ela precisa emagrecer. Ela sabe que existe a necessidade dela cuidar mais dela. Mas se ela não decidir fazer isso, saber da necessidade de nada é a mesma coisa. E no ano passado, eu falei que eu decidi abandonar. Eu decidi me permitir ir além. E o que tipo, o ir além? O ir além é eu me permitir realmente viver uma nova experiência de vida. Viver a minha nova vida. Porque nada vai trazer meu marido de volta. E, tipo, eu ficar dentro desse ciclo de, tipo, ai, porque o Luciano? Ai, porque era do Luciano? Ai, porque não sei o que lá o Luciano. Eu estou fazendo ele estar presente numa coisa que ele não vai mais estar presente. E aí, eu continuo, os meus filhos continuam. Ele nunca vai morrer dentro de mim. A minha vida com ele nunca vai ser apagada. Então, só que daqui em diante é eu, não tem mais ele. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu decido permanecer nesse caminho de manter viva a presença dele me ferindo e me impedindo de desenvolver, ou entender que foi a vontade de Deus, entender que nada vai mudar o que já passou, entender que eu pude aproveitar e ser grata por ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa como ele, e seguir com o melhor que ele conseguiu dar dele para mim e eu de mim para ele. E aí eu falei, a partir desse momento é isso que eu vou fazer. E aí quando eu mesmo paro para me a a maior virada de chave foi na minha sessão de fotos, que foi quando eu olhei as fotos, a gente fez as fotos, acho que foi uma semana antes do Natal, se eu não me engano. E aí ela mandou para mim em janeiro. E aí quando eu olhei
em janeiro, as fotos só concretizou o que eu já tinha colocado para mim. Ó, nossa mentogata. Que linda! Então, e aí, quando eu vi as fotos, que chegou as fotos, que eu olhei, eu falei, cara, essa sou eu! Tá linda, tá Tipo, maravilhosa. Aquelas fotos que você meu mandou Deus, pra mim, uma mais sou incrível eu! que a outra. E eu falei, a Bruna, que foi a fotógrafa que fez, ela soube captar exatamente a minha essência. Cada foto que eu olho, eu me reconheço em cada foto. Não foi foto montada, não foi foto, tipo, ensaiada. Não, foram fotos normais, assim, tipo, Nath, coloca essa roupa. Lógico que estratégico na coloração, óbvio, né? Claro. A intencionalidade na maquiagem, mas assim, a essência que ela conseguiu extrair era a minha essência. Então, a hora que eu olhei as fotos, eu falei, cara, essa sou eu. E olha que mulher eu sou! E aí eu falei, realmente é isso que eu quero. Então, a partir de agora, existiu, eu sinto ainda, é óbvio que eu sinto, impossível não sentir, né? Só que hoje eu sinto muito menos do que eu sentia antes. E coisas que eu não conseguia fazer antes, hoje eu já consigo fazer. E consigo fazer não com olhar na dor, eu consigo fazer com olhar em gratidão. Porque, tipo, nossa, hoje eu consigo estar com pessoas que eu conheci através dele e que me fazem bem. Que bom que eu conheci através dele. Tipo, ele me trouxe coisas boas e que permaneceram por quem eu sou, não por quem ele era, né? Então, quando você pontua isso de tipo eu antes e eu depois, é exatamente isso, porque eu decidi, tipo, foi uma decisão, não foi mais só a necessidade, foi Né? por decisão. E eu falo mais, né? Ontem eu até fiz uma live bem pequenininha, né? Falando sobre a questão da culpa, né? Às vezes você se culpa porque você fala assim, ah, nossa, você poderia falar assim, nossa, meu... aconteceu tudo isso na minha vida, porque eu vejo muitas mulheres de lutos carregando luto e carregando uma culpa que não tem que ter, né? Então eu falo que a gente traz isso para todas as áreas da nossa vida também, né? Eu falo que é tipo um círculo, né? Que você vai ter a consciência, a clareza, né? Aí nesse momento você vai tomar uma decisão, só que essa decisão nada vale se ela não vir acompanhada da ação. Aí o que vai acontecer quando você entra em ação? Vai ter a vida acontecendo, vai acontecer N situações que você pode ou cumprir aquilo que você decidiu, ou descumprir, ou deixar de fazer. No caso do emagrecimento, fui tomar um sorvete. Não tinha que tomar sorvete. Né? No caso, por exemplo, da atividade, faltei uma semana na academia, um mês que eu não vou na academia. E aí vem a culpa, né? Nossa, não fiz isso. E a pessoa pega um chicote e começa, né? Se Sim, chicotear, até que um dia ela abre o olho de novo, vem para a clareza daquela situação, decide e recomeça de novo, né? O loop do emagrecimento. A gente vê a mulherada curtindo fazendo isso, não é? sim, A pessoa exatamente. começa a atividade física. Ó, é um loop. Exatamente. Então, você tem que sair desse loop, né? Quando você chegar aqui, nesse passo aqui, ó, decidiu, teve a clareza, entrou em ação. Quando vier nesse terceiro passo, a vida acontecendo, né? Nesse momento, é o nosso momento da gestão emocional, né? Que é o momento que a gente entra. Exatamente, a Geisa colocou aqui. A emoção leva um tempo para ser curada, mesmo com o racional compreendendo. É super isso. Tipo, é isso que eu estou vivendo agora. Tipo, eu tomei a decisão, né? E, nossa, fez muito sentido isso. Eu tomei a decisão, mas eu não vou deixar de sentir ainda nessa intensidade a ponto de falar e não chorar. Você Mas eu ainda está é um sendo processo curada. que, tipo, vai passar. Mas o que eu falei para uma amiga minha que eu me sinto orgulhosa de mim hoje, porque o meu choro hoje não é de dor, é só de saudade, né? Tipo, antes era um choro de dor, hoje não é. Hoje é um choro de saudade e um choro de, tipo, eu olhar para mim e falar, cara, por mais que realmente as coisas não saíram como a gente queria que tivesse saído, Deus está cuidando de tudo. E tudo que eu passei, hoje, quando eu vou dar as palestras, né? Tipo, as pessoas me chamam para palestrar e eu indo na igreja, é exatamente isso que você colocou, que a gente vê muitas mulheres carregando luto com a culpa. E o que mais chega para mim é eu não consigo.
ser como você é, que faz um ano que seu marido morreu, ou o ano passado, que não faz nem um ano que seu marido morreu, e eu olho pra você e eu vejo vida, e você tá feliz. E aí, tipo, aí eu lembro que teve um dia que eu até comentei com a Jéssica, eu falei assim, nossa, como que as pessoas queriam que eu estivesse? Tipo, usando preto, de coque de cavalo, de rabo de cavalo, toda murcha, né? Aqui com aquele peso do luto de verdade. Tipo, só que esse não é o meu lugar. Tipo, nunca foi o meu lugar, né? Então, é isso que é o praticar mesmo a gestão. Só que antes eu não entendia muito isso. Na última vez que eu fui palestrar há 15 dias, uma moça virou para mim no final da palestra e ela falou assim: faz 3 anos que eu perdi o meu marido. E tudo que você falou fez muito sentido. Só que há 3 anos eu não consigo sair do lugar que você estava. Porque ela falou, porque hoje, como você mesmo colocou, você decidiu sair desse lugar, né? Aí eu falei, sim. Ela falou, mas eu não consigo sair. E aí eu falei, mas por que você não consegue sair? Ela, porque eu acho que se eu sair, é, é a questão da culpa. Tipo, eu não posso ser feliz. Eu tenho que estar o tempo todo revivendo o luto para as pessoas. Não é para mim, é para as pessoas, porque a sociedade cobra, tipo, ah, só faz um ano, ah, só faz 2 anos, ah, só faz 3 anos, a família. Mas você acabou de perder o marido, mas você acabou de perder o marido, mas você. Cara, e aí? Eu acabei de perder meu marido, ele não vai mais voltar. Minha vida tá continuando e eu preciso continuar a minha vida. Então, quando eu identifiquei que eu contei isso para elas, né? Eu identifiquei o ano passado que eu não estava conseguindo sair, por mais que eu quisesse, tipo, igual eu falei, existia a necessidade, eu sabia que existia a necessidade, mas eu não conseguia. Por quê? Porque a minha necessidade maior era o me sentir acolhida e aceita pela família dele. Então, assim, eu não queria perder aquilo, só que era perder uma coisa que eu não tinha. Eu já não tinha. Só que a dor emocional faz a gente se colocar em lugares para ser aceito, para se sentir aceito. Só que ao mesmo tempo já estava começando a me fazer mal. E aí eu falei, não, a partir, tipo, virou o ano, eu não vou mais estar nesse lugar. Esse lugar não me pertence. Assim, se eu nunca tive, tá tudo bem eu cortar. E eu cortei. E quando eu cortei, foi. Não vou nem. Ó, eu cortei o mês passado, em fevereiro. Eu trabalhei a minha mente do tipo, eu já não tenho, eu já não tenho, eu já não tenho, esse lugar não me pertence, esse lugar não me pertence, eu preciso viver a minha vida, eu não vou ter isso pro resto da vida. O que que é meu? E aí eu comecei a trabalhar, o que que é meu? Porque a vida dele era dele. E o que que era meu? E eu parei de viver porque eu queria viver o que era dele, para pertencer ao ciclo dele, que era dele, não era meu. E aí eu falei, eu preciso cortar, porque eu preciso resgatar o que é meu. E eu fiz. E quando eu fiz, eu fiquei sem brincadeira nenhuma. Acho que 20 dias mais ou menos, sem falar, sem ligar e sem estar presente com a família do meu marido. Eu cortei mesmo. E a gente brinca que temperamento fleumático é muito isso, né? A gente demora muito para tomar uma decisão, mas quando a gente toma a decisão é ali, ó, na raiz. Então eu falei, eu já tô sofrendo mesmo. Então é o seguinte, então vamos fazer do jeito certo, vamos sofrer pela dor certa, porque vai doer, só que depois vai ser liberto. É a liberdade, né? A Geisa colocou aqui, ó. O cortar a liberdade, isso, de um lugar que de fato não era meu. Exatamente. Foi exatamente isso que eu fiz. E hoje eu paro pra pessoa e falo, cara, foi a melhor decisão que eu tive. E ontem uma paciente minha a gente estava conversando e ela falou assim: você não tem noção do quanto te fez bem sair do seu apartamento, que você morava com seu marido. O quanto te fez bem fazer as fotos e o quanto te fez bem quebrar o elo que você já não tinha. Aí eu falei, sério? Ela, é porque você não consegue perceber, mas sim, eu percebo porque eu te conheço há muito tempo. Você não faz ideia do quanto você está mais leve. Aí eu comecei a rir, né? Porque na minha mente estava o tempo todo. Mal sabia ela que eu tô em crise de ansiedade, que eu tô em
E aí eu pensei, falei, nossa, meu, como a gente transmite para as pessoas sem a gente perceber? Né? Porque Sim, eu não sou muito de falar da minha vida para as minhas pacientes. Eu conto experiências cabíveis dentro do assunto, dentro do momento, mas não se ficar falando a esmo, tipo, contar a esmo, não. E aí, quando ela trouxe isso para mim, eu falei, caramba, que bom, porque é apenas uma validação do que eu já estou sentindo, né? Porque eu estou me sentindo mais leve, eu estou me sentindo mais livre, eu estou me sentindo mais eu. E, tipo, a decisão que eu tomo não é mais mediante ao que vão pensar, mas mediante ao que eu quero e do que eu sei que vai ser bom para mim, para os meus filhos, para o meu momento. E aí, quando eu falo que essa liberdade vale a dor, eu falo com total convicção. Essa liberdade que eu estou sentindo hoje, esse sentimento que eu estou sentindo hoje, por mais que existam as outras coisas, é uma sensação de liberdade, é uma sensação de leveza, de paz, de tranquilidade. E aí, isso para mim não tem preço. Eu falo que ontem eu coloquei, quando você pratica, quando você reconhece a sua beleza e pratica o autocuidado, eles são um caminho sem volta. E é exatamente isso. Tudo que aconteceu e o momento que eu estou hoje não tem mais volta. Eu olhar para trás não tem como regredir, é só daqui para frente. E é um lugar que eu não vou me colocar mais. Às vezes eu acredito que pode até pode até ser que tenha momentos ao qual tipo, eu vá sentir alguma falta ou vejo alguma coisa que acabe mexendo, só que eu tenho a certeza e a plena convicção de que aquele não é mais meu lugar e aquele lugar eu não me coloco mais. Porque a decisão foi minha de sair e a decisão é minha de permanecer na evolução, não na regressão. e você falando assim, né, me veio uma imagem muito forte, assim, né, que nem a Geisa falou um pouco mais atrás ali, né, que quando você tá curando a emoção, ainda dói, né, me remeteu, sabe o quê? Quando você, tipo assim, fura sua mão, se você furasse a sua mão com espinho, vamos imaginar Cristo lá na cruz, que tava lá com as mãos furadas ou com prego. Tirou o prego, vai ficar ali o machucado, né? Enquanto esse machucado, ele não cicatriza, ele não vai curando, então você vai passar por esses momentos que você fala assim, nossa, mas ainda tá doendo, eu ainda tô sentindo muitas coisas, né? Mas é só o processo, né? Então, como você falou, o seu braço não tá mais preso lá nessa cruz, uma cruz que não é sua, né? Você se colocou ali, né? Por quê? Como você falou, por olhar de validação do outro, dos outros, das pessoas que você achava que pertencia à sua vida naquele momento, né? Só que aí, a partir do momento que você tira a mão daqui, né? Vai estar ali o furo, né? Então, nesse momento, entra muito esse olhar de aceitação, né? E de você também permitir, né? Eu sempre falo como permissão, de você permitir ser cuidada, ou de você permitir esse olhar para você de autocuidado, porque o autocuidado, ele começa de forma externa, só que o quanto ele reflete no nosso interno, é isso que você falou, as pessoas começam a enxergar coisa que você ainda nem está vendo. Você sente, você fala, mas será ainda, né? A gente fica naquela. Por quê? É novo ainda. Porque Sim. você viveu tanto tempo com a mão presa ali, machucada, que você vai sentir ali, já fechou, tá quase fechando, mas ainda tem, vai sempre existir a marca. Você sempre vai carregar isso como experiência, é isso que vai fazer com que você continue sendo a mulher forte que você né? É isso que vai fazer com que você continue não só sendo forte, mas apesar de sendo sensível, né? Às Sim. emoções, as suas principalmente, né? Porque não tem como eu lidar muito com a emoção do outro se eu não sou sensível àquilo que eu sinto, se eu não consigo voltar esse olhar de fato para quem eu verdadeiramente sou, né? Que é para minha essência, que é para aquilo, para aquela conexão que eu tenho, né? Porque eu falo que às vezes é muito mais fácil você olhar para o outro, né? E jogar sua dor para debaixo do tapete, mas quando a gente assume esse lugar de olhar para a gente primeiro, a gente vai conseguir enxergar com mais transparência até a dor do outro, aquilo que ele não enxerga, né? Porque você vai estar conectado com a sua essência, com a sua intuição. E isso é que nos conecta com as outras pessoas, que é Deus que existe em mim, que habita em você, se comunicando.
e Deus mostrando, olha, essa filha precisa ser cuidada e ter uma atenção especial hoje aqui, né? Então, assim, que bom que você tem se permitido, né? Porque muita gente começa a entrar nesse processo e não se permite ser cuidada. É muito desafiante, a gente vê muito mulheres que estão acostumadas a controlar, né? Sim. Controlar, né? Não se permitir ser cuidada, né? Ela permite o cuidado externo, às vezes. Mas e Sim. aquela pausa, né? De você contemplar a natureza, de você colocar seu pé na água, de você permitir só ficar sentindo o vento batendo no seu rosto, sentindo o olhinho, né? A gente trabalha com óleo essencial, Sim. que traz energia, né? Eu falo que... Acho que eu carreguei a minha. Ah, tá aqui, ó. Eu já deixo aqui a minha também, ó. Que eu fiz, né? E aí, ó, tá pela metade. Eu uso sempre. Sim. Usando A sempre. minha, a E minha aí, da noite também já tá quase acabando. entendeu? E aí, o que que acontece? É você se permitir, né? Sentir esse cheirinho de você realmente deixar, se permitir, sentir que naquele momento você precisa sentir pausa. Sim. E às vezes acontece no dia que você tá com a agenda cheia. Tudo bem. Exatamente, exatamente. E eu falo que é muito gratificante depois que você se permite passar por essa desconstrução e reconstrução, porque você descobre coisas sobre você que você nunca imaginou. E essa descoberta de quem você é, eu falo que eu queria que todo mundo passasse por isso, porque é uma sensação tão boa que quando você passa, realmente você fala, meu, olhar para trás não mais. O olhar para trás é só se for para agradecer e para trazer algo de experiência, mas aquela dor já passou, né? E é muito gratificante poder hoje contar isso desta forma, com este olhar, né? Porque talvez se fosse o ano passado eu não conseguiria contar com este olhar, né? Eu acho que eu acredito que eu não conseguiria. E a gente, eu vou pontuar aqui, a forma de você falar mudou também, né? Porque hoje você fala, antes você falava com uma força na voz, mas era aquela força que você queria mostrar que você tinha. Hoje você não tem mais essa necessidade. Então, o seu falar ficou mais delicado. Menina, olha, eu escutei isso ontem. Uma moça repostou o meu vídeo e ela colocou assim: é, a delicadeza e a suavidade que existem em mulheres fortes. Eu falei, nossa! E aí você colocou isso, nossa, casou, meu Deus do céu, todo mundo tá percebendo e eu não, porque tá fluindo tão naturalmente. Mas que bom, obrigada por você pontuar isso, porque tipo, faz muito sentido. Principalmente para validar que realmente eu consegui, né? Não foi só na razão, foi realmente o eu me permitir passar e a minha decisão ter sido tomada de forma consciente. Não na forma da dor, do tipo, eu não quero mais sentir isso. Não, foi de uma forma consciente de passagem, né? Vamos passar para o próximo nível? Sim. Obrigada por pontuar isso, foi muito importante. Tem muita coisa linda esperando você, né? Você ainda vai brilhar muito, né? Vai transformar, ajudar, né? Iluminar o caminho de muitas mulheres que ainda estão na escuridão, que estão ainda nessa dor, né? Igual eu sempre, a gente conversando com a Geisa e a gente vem tomando muito essa consciência que algumas pessoas, não que nós sejamos melhores que os outros, não. Só na sua caminhada nos torna diferentes, porque a gente está um pouquinho na frente, a gente consegue ser luz para quem está vindo ali atrás, que ainda está na dor e ainda está na escuridão, né? Porque nunca ninguém é mais do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, né? Mas existe esse cuidado. Então, algumas pessoas, elas vão na frente abrindo o caminho e iluminando para que outra consiga passar, para que outra consiga também mostrar seu próprio brilho, né? Então, você ainda vai brilhar muito, né? E iluminar muito o caminho de outras mulheres que estão na escuridão. E mulheres que nem imaginam que estão na escuridão, elas só acham que estão sendo fortes, né? E na verdade elas estão passando por esse momento.
E você, como uma mulher forte, será sempre muita inspiração para cada uma dessas mulheres que Deus ainda vai colocar no seu caminho. A gente às vezes fica preocupada, né? Quando a gente começa uma nova fase, mas Deus sempre fala para a gente: as pessoas que precisam passar pela sua vida, eu vou colocar na tua frente, para que Sim. você consiga, da mesma forma que você aprendeu e vivenciou esse processo, que você possa também ensinar, né? E para que elas também possam passar por esse processo. Sempre é muito individual, cada uma vai receber e cada um tem uma caminhada diferente, né? Muita gente passa por uma dor muito grande para conseguir acordar nesse dia e falar assim: epa, não quero mais isso para minha vida, né? Aí é quando você tem clareza, você toma decisão e aí você vai entrar em ação. Nesse momento de entrar em ação, né, teremos as gestoras emocionais, Sim. né, para estar ajudando neste processo de caminhada. É sempre muito. Eu falo assim, eu gosto demais quando eu sinto que Deus fala dentro do meu coração, porque. E sou muito grata, porque eu vejo assim muita luz mesmo pelo seu caminho, né? Então que você brilhe muito, que você se permita sempre sentir, escutar essa voz que está dentro de você, no seu coração. Deus fala com você diariamente, que você possa abrir e escutar mais e se permitir mais, né? Porque às vezes você ainda não se permite, né? Sim. Porque você ainda está nesse processo, né? Mas que a cada dia mais você se entregue ainda mais. Porque você já escutou essa voz, mas você ainda tem medo, né? Que você não tenha mais esse medo, que você tenha extrema confiança de seguir aquilo que ele traz no seu coração, né? Que é uma mensagem linda, maravilhosa, e você já está total, né? Sendo exposta para o mundo. Olha, você já está sendo a luz, então vamos expor para que muitas outras pessoas possam ser curadas através, né, da sua condução, né? É sempre uma condução, né? Então, que Deus ilumine cada vez mais, né, a sua caminhada e que você permita essa luz dentro de você o tempo todo, né? Que você sinta mesmo esse cheiro da natureza, que você se conecte mais, que você sinta o cheirinho, né, dos nossos olhinhos essenciais. E nesse Uhum. momento você tenha aquele momento de intimidade muito grande e em qualquer lugar que você estiver. Mesmo que você não veja o verde, feche os olhos e imagine o verde ali. Sinta o verde Hoje ali. eu passo com sol, porque onde eu moro não tem verde. Então, nossa, o solzinho me transmite a mesma sensação. Vamos tomar Sim, sol de manhã. sim, isso. Porque você vai ficar renovada, né? Sim. Então, assim, isso é maravilhoso, né? E que a gente possa ter muito mais encontros. É uma honra, né? Ter você aqui hoje, dividindo um pouco da sua experiência, né? Um pouco da sua vivência. Eu falo que nem todas as pessoas, elas conseguem, de fato, entregar para esse momento do desafio de ser você. Porque o desafio de ser você é esse convite para abrir realmente o coração. E você, de fato, abriu o seu coração e se entregou para este momento. Então, isso é maravilhoso porque isso vai tocar muito mais pessoas pela sua vulnerabilidade, né? Porque por conta dela, né, é que nós nos tornamos fortes, né? Porque você aprendeu a lidar com ela. Não é que você deixou de sentir a dor, mas você aprendeu a lidar com ela e um momento ou outro ela não vai existir mais. Você já vai lembrar, né? E não vai sentir mais aquela dor. Você vai lembrar só com saudade, né? Dos momentos bons que teve, né? E de experiência das coisas que você passou e que não foram, né? Tão quando você está na dor, que não foram, mas foram de eternos aprendizados. Sim. Porque vai ser eterno, que você vai carregar por uma vida toda. Então, eu agradeço de fato, né, que você tenha aberto o seu coração, tenha sido vulnerável, né, e eu honro muito a sua vida, né, e cada pessoa, né, que esteve presente aqui, né, primeiro a Deus pela oportunidade, a você por este momento, né, por todas as pessoas que estiveram aqui presente, para quem vai assistir gravado também no momento agora, Uhum. né? A gente honra muito a sua vida. Qual que é a mensagem, Nath, que você quer deixar para todas as pessoas, né, que passaram por aqui, que vai assistir depois, né, que está aí no seu coração? Certo. Primeiro, eu que agradeço o seu convite mais uma vez. Para mim é uma honra também estar aqui. Mas em mais um momento com você, porque todos os nossos momentos juntas são sempre muito edificantes. Eu agradeço muito por este espaço, por esse convite. E o que eu deixo aqui de mensagem para todas que estão nos assistindo e que vão nos assistir.
Você não é o seu passado. Essa frase, ela impacta muito na minha vida, porque, tipo, a gente não sabe o que as pessoas já passaram, né? Assim como sabe a quem está assistindo sabe parte recente da minha história, mas não sabe quem a criança que eu fui, né? Então eu digo que não deixe que a criança que você foi e as situações que você passou quando criança, quando adolescente, impeça você de ser a mulher que você nasceu para ser, a esposa que você nasceu para ser, a mãe que você nasceu para ser. Porque o maior sim que você já teve foi o de Jesus na cruz, e foi quando ele permitiu que você viesse ao mundo. Então, se você veio, se você ainda está aqui, é porque você tem, ele tem através de você um lindo propósito para que você possa cumprir na vida das pessoas. Então, não permita que a criança que você foi e as dores que você já sentiu impeça você de ser quem você nasceu para ser. Ai, que lindo. Então, ó, nos despedimos desse Beijo. último episódio, né? E ó, Beijo. até mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.